O objetivo desta aula de introdução à macroeconomia é analisar o mercado monetário. Basicamente, como se conformam a oferta e demanda por moeda e como chegamos a um equilíbrio neste mercado. Para isso, vamos abordar alguns tópicos. Por um lado, como evolui a moeda nas suas diferentes formas quando passamos de uma sociedade de troca direta para uma sociedade de troca indireta. Depois vamos analisar brevemente as três funções básicas da moeda. Vamos a ver como os meios de pagamento e os agregados monetários se caracterizam pelo seu grau de liquidez. Posteriormente, a partir da interação entre o Banco Central, os bancos comerciais e os indivíduos, como ocorre o processo de criação e destruição monetária. Do lado da demanda, vamos a ver as diferentes motivações para a existência de demanda por moeda por parte dos indivíduos de uma economia e como acontece o equilíbrio nesse mercado monetário. Para finalizar, vamos analisar a teoria quantitativa da moeda. Então, quando pensamos na evolução das formas da moeda, temos que pensar em primeiro lugar como evoluem as trocas dentro da economia de sociedades basicamente de escambo, em que as trocas eram diretas, para trocas indiretas. Então, as trocas diretas só funcionam em economias primitivas, em que os indivíduos ou grupos familiares são basicamente autossuficientes. Mas à medida que começa a aparecer a divisão do trabalho e a especialização e começam a existir excedentes de produção, começa a evoluir também o comércio. E se torna imperioso que exista algum objeto que garantam que as trocas possam ser realizadas sem que exista simultaneidade de interesses específicos. Então, dessa forma, podemos definir a moeda como um objeto que tem como consequência uma necessidade social decorrente da divisão do trabalho. Então, a forma encontrada para substituir essas trocas diretas pelas trocas indiretas é basicamente uma mercancia ou um objeto que tem algum padrão de conversão que é aceita por todos os indivíduos da economia. Se pensamos então nas diferentes funções da moeda, essa primeira tem a ver com a intermediação de trocas. Então, de certa forma, à medida que existe uma divisão maior do trabalho e uma maior complexidade das atividades produtivas, consequentemente, é necessário que exista esse objeto que intermedie esse comércio entre os diferentes indivíduos, dado que existe, a partir desse momento, uma divisão nas transações comerciais entre uma operação de compra e uma operação de venda. Então, essa seria a função básica da moeda. A segunda função também decorre da divisão do trabalho, porque à medida que existe essa divisão do trabalho, se torna muito mais complexo o processo produtivo e existe a necessidade de certos instrumentos de coordenação dentro desse processo produtivo. Um dos instrumentos mais importantes são os contratos, que vão a regular, de certa forma, o que cada empresa vai produzir, dentro da empresa, qual vai ser o salário dos trabalhadores, qual vai ser o número de horas que esses trabalhadores vão a trabalhar na empresa. Então, o que tem em comum todos esses contratos é que existe a necessidade de uma unidade de medida monetária de todos esses processos. Então, essa é a segunda função da moeda. Ela se torna, então, uma unidade de conta. E para finalizar, e não menos importante, a moeda deve servir como reserva de valor. Então, se pensamos em que existem amplos mercados e amplas operações a futuro na economia, então a função reserva de valor vai dar ao detentor de moeda a possibilidade de reter recursos por períodos longos, sem que essa atitude lhe imponha um custo de carregamento dessa moeda. Então, por isso que é importante lembrar que quando existem economias com alto nível de inflação, a primeira função da moeda que é perdida é justamente a reserva de valor, porque existe, nesse caso, um custo de carregar essa moeda. E esse custo é dado pela inflação.
Certo. Então, como podemos pensar na moeda, na economia como um todo? Então, como é criada essa moeda? Tá? Então, a moeda, que também chamamos na economia como um conjunto de meios de pagamento, consiste basicamente em todos os ativos que podem ser utilizados para liquidar qualquer compromisso à vista ou no futuro. Então, vamos a chamar a moeda na economia de meios de pagamento. E esses meios de pagamento têm basicamente dois componentes, tá? Pensando em ativos líquidos que podem ser utilizados à vista. Por um lado, o papel moeda em poder do público, e é chamado esse papel moeda em poder do público de moeda manual. E por outro lado, os depósitos à vista em bancos comerciais. E essa parte dos meios de pagamento é chamado de moeda escritural. Então, basicamente, em economia, vamos a definir a moeda do sistema monetário como esses meios de pagamento. Agora, se pensamos nos agregados monetários, a gente pode separar esses agregados de acordo com a sua liquidez. Então, como a gente viu, os meios de pagamento, basicamente o papel moeda em poder do público e os depósitos à vista nas instituições bancárias, são aqueles ativos que são chamados de alta liquidez, que vão ser chamados nos agregados monetários de M1. Mas depois a gente tem diferentes ativos que vão a ter um menor grau de liquidez. Então, o M2 vai incluir esse M1 mais ativos como depósitos de poupança ou títulos emitidos por instituições financeiras, como o CDB, os certificados de depósitos bancários. O M3 vai incluir, por exemplo, quotas de fundos de renda fixa e operações compromissadas com títulos públicos. E o M4 vai incluir os títulos públicos federais ou qualquer outro título de emissão de estados e municípios. Então, o que importa na definição dos agregados monetários são duas coisas. Por um lado, qual é o seu grau de liquidez para, então, enfrentar pagamentos à vista ou pagamentos futuros. E, em segundo lugar, quais são as instituições que emitem esses grandes agregados monetários. A partir da definição dos meios de pagamento e dos agregados monetários, podemos analisar, então, o processo de criação e destruição de moeda. Então, a faculdade de criar ou destruir moeda vai decorrer de operações realizadas entre instituições financeiras bancárias, os indivíduos da economia e o Banco Central. Então, para que analisemos esse processo, em primeiro lugar, podemos usar dois conceitos que estão associados aos agregados macroeconômicos. Em primeiro lugar, podemos pensar nos haveres monetários, que são aqueles que possuem liquidez imediata. Então, basicamente, são os nossos meios de pagamento, o papel moeda em poder do público e os depósitos à vista. Por outro lado, temos os haveres não monetários. Por quê? Porque esses haveres não têm liquidez imediata, então dependem de um certo período de tempo para se transformarem em haveres monetários líquidos. Então, aí temos depósitos a prazos, títulos públicos ou duplicatas. Certo. Então, a partir dessa definição, podemos ver como aconteceria o processo de criação de moeda. Tá? Para isso, vamos a pensar em dois tipos de instituições. O público, os indivíduos, os agentes econômicos e as instituições bancárias. Tá? Então, vamos a ter um processo de criação de moeda quando a instituição bancária entrega ao público haveres monetários e o público, em troca, vai a dar para essas instituições financeiras haveres não monetários. Então, vamos a ver alguns exemplos de criação de moeda. Então, um exemplo clássico é, por exemplo, exportadores que recebem dólares e trocam esses dólares no Banco Central ou em um banco comercial por reais. Tá? Então, a gente pode pensar que os reais são haveres monetários e os dólares são haveres não monetários, porque não é uma moeda de curso legal no nosso país. Então, aí teríamos um processo de criação monetária.
Outro exemplo, um indivíduo tem um certo dinheiro na poupança, ele vai resgatar esse valor da poupança, que é considerado como um haver não monetário, e transfere esse saldo da poupança para a conta corrente, que é considerado um haver monetário. Lembram que, além do papel moeda em poder do público, temos os depósitos à vista nas instituições bancárias. Esse também seria um exemplo de criação de moeda. Terceiro exemplo, um banco comercial compra um título da dívida pública que um agente econômico quer vender. Então, o agente vai receber haveres monetários, tá? Se esse dinheiro da venda desse título público vai para sua conta corrente e a instituição vai receber um haver não monetário, o título público. Do outro lado, temos o processo de destruição de moeda. Então, a troca aqui é no sentido inverso. Então, vai ir um haver não monetário da instituição bancária para o público e vamos a ter uma recepção de haveres monetários pela instituição bancária enviada pelo público. Então, nesse processo de destruição de moeda, podemos colocar como exemplos. Por exemplo, o governo federal recebe impostos que o público paga com reais e vai depositar esses impostos arrecadados, os reais arrecadados, no Banco Central. Então, temos destruição de moeda. Um indivíduo adquire quotas de um fundo de ações usando seus depósitos à vista. Então, ele vai obter um haver não monetário, essa quota no fundo de investimento, em troca de um haver monetário que eram os reais que ele tinha em um depósito à vista no banco. Outro exemplo, um indivíduo efetua um depósito a prazo, tá? Também pode ser em um banco, então ele passa seu dinheiro que estava em um depósito à vista, numa conta corrente, para um depósito a prazo, como por exemplo um CDB. Então também nesse processo existe destruição de moeda. Certo, então agora vamos analisar como acontece esse processo de criação de moeda e basicamente de multiplicação de moeda, tá? Então, para isso, vamos a usar um exemplo muito simples, um exemplo que tem 3 bancos, não precisaria ser 3 bancos, poderia ser só um, mas é uma forma de mostrar mais graficamente como acontece o processo de criação e multiplicação de moeda por parte dos bancos comerciais. Então, vamos a considerar um depósito, um valor inicial, tá? De R$1.000, vamos a chamar esse valor de A. E vamos a considerar o seguinte, os bancos recebem esse valor inicial, então, de depósito por parte de um indivíduo, e eles, com esse dinheiro, podem fazer diferentes operações. Por exemplo, podem otorgar empréstimos. Mas para isso, eles vão a reservar uma parte desse dinheiro inicial e vão a deixar como o que é chamado de reserva fracionária bancária. Por que é necessária essa reserva bancária? Porque pode existir uma necessidade de outras operações exigidas ao banco e ele precisar de certa liquidez para afrontar essas operações. Então, vamos a considerar o balanço do banco número 1. Ele tem um passivo, que são os depósitos que ele recebeu de uma pessoa, tá? Então, ele tem R$1.000 desse passivo e ele vai fazer o que com esse dinheiro? Tá? Então, do lado do ativo, a gente pode pensar assim, ele vai guardar 20% como reservas e vai utilizar R$800 para otorgar um empréstimo. Vamos a pensar que esse empréstimo é dado para uma pessoa que tem que enfrentar um pagamento de uma dívida. Então, essa pessoa vai pagar essa dívida com R$800 e a pessoa que recebe esses R$800 vai para um outro banco, que vamos a chamar de banco 2, e vai realizar um depósito de R$800 nesse outro banco. Esses R$800 de depósito são o passivo do banco 2 e esse banco vai fazer o que com esses R$800? Por um lado, vai a guardar 20% como reserva bancária, tá? R$160, e os outros 80% ele vai otorgar um empréstimo a uma pessoa.
Vamos a pensar que essa pessoa vai para um outro banco, que chamamos de banco 3, e vai fazer um depósito naquele banco. E aquele banco novamente vai a realizar o mesmo processo. Guarda 20% como reservas e outorga empréstimo por 80%. Então, agora vamos a fazer o quê? Vamos a analisar como ou até onde esse processo acontece e até qual vai ser o monto final de multiplicação de moeda nessa economia. Então, vamos analisar o multiplicador monetário ou como o dinheiro se multiplica numa economia que tem basicamente instituições financeiras que fazem então empréstimos com os depósitos que recebem. Então sabemos que o nosso A, o nosso depósito inicial é igual a 1.000 e o R, que são as reservas bancárias fracionárias, são 20%. Então a gente viu que o Banco 1 ia a otorgar R$800 de empréstimos, tá? Deixando 20% como reserva. O Banco 2 ia utilizar desses 800, 640 como para empréstimos e o Banco 3 ia utilizar 512 como para empréstimos. Isso, como a gente pode ver aqui, é basicamente uma progressão geométrica decrescente. Então, poderíamos colocar essa progressão da seguinte forma. Então, vamos a ter basicamente 1.000 vezes 0,8 mais 1.000 vezes 0,8 ao quadrado mais 1.000 vezes 0,8 ao cubo, tá? E a gente sabe que essa progressão seguiria até um certo ponto, tá? E como sabemos até que ponto essa progressão geométrica segue? Então, temos basicamente uma fórmula que nos diz que essa progressão, ou a soma dos termos dessa progressão, vai ser igual a quê? Ao primeiro termo da progressão, ou a nosso valor inicial, tá? Dividido pela razão da progressão, que vai ser basicamente 1 menos 0,8. Tá? Então, aqui eu só vou separar esses dos termos para poder mostrar o conceito de multiplicador. Então, eu sei que o A é igual a 1.000 vezes 1 menos 0,8 é a razão, né? Que vai ser igual a 0,2, tá? Então, eu vou ter 1 dividido 0,2, que vai ser igual a 5. Então, a soma total da progressão, dos termos da progressão, vai ser igual a 5.000. E esse termo aqui eu separei por quê? Esse termo aqui, 1 dividido 1 menos 0,8 ou 1 dividido 0,2. Porque esse daqui vai ser o meu multiplicador monetário. Que vai mostrar o quê? Qual é a magnitude pela qual, através desse processo de empréstimos, o meu valor inicial, que era de R$1.000, se vai transformar no valor final, que vai ser de R$5.000. Tá? Então, a gente pode ver que quanto menor é o margem de reservas, ou reservas fracionárias que um banco vai guardar, maior vai ser o meu multiplicador. Então, vejam só, um processo inicial que tinha R$1.000 se transformou em R$5.000 de meios de pagamento na economia através da atuação do sistema bancário de um país. Vamos a passar agora a analisar a demanda por moeda da economia.
Então, para isso, vamos a analisar diferentes motivações que os agentes econômicos têm para demandar moeda. Então, a primeira motivação está relacionada a transações que as pessoas desejam realizar. Então, vamos a chamar a demanda por moeda de demanda de liquidez, tá? Então, por isso que eu coloco aqui o L, tá? Com o T aqui significa que é uma demanda por liquidez para transações. Então, essa demanda para transações tem uma primeira variável que vai estar influenciando, que é o nível de renda da economia, tá? Então, à medida que essa economia vai crescendo, os agentes econômicos vão a requerer uma maior quantidade de dinheiro para realizar gastos correntes para aquisição de bens e serviços. Então, essa seria a primeira motivação. Se a economia cresce, existe um maior nível de emprego e, consequentemente, um maior nível de demanda, e eu preciso demandar mais liquidez para enfrentar esses gastos maiores em bens e serviços. Então, essa primeira motivação é uma motivação que se encontra, ou que vem da economia keynesiana, do próprio Keynes. A segunda variável que vai estar influenciando a demanda de moeda por transações vai ser a taxa de juros. Então, o que significa isso? Estamos pensando em uma demanda por liquidez, tá? Moeda em poder do público. Então, se a taxa de juros aumenta, basicamente isso significa que eu vou ter um custo de oportunidade maior para ficar com moeda no meu bolso. Então, basicamente, se a taxa de juros aumenta, eu vou ter uma queda da demanda de moeda por liquidez. Tá? Por quê? Porque, basicamente, o custo de oportunidade de reter essa moeda está maior agora que a taxa de juros aumentou. Certo, uma outra motivação associada a Keynes é a demanda precaucionária. Basicamente, está relacionada à incerteza em relação às despesas que os agentes econômicos vão a realizar. Então, à medida que a renda aumenta, eu teria um maior nível de demanda pelo motivo precaução. Mas, basicamente, essa motivação é bem parecida com a motivação de demanda por transações de Keynes. Então, vamos a juntar nesse LT, então, demanda por liquidez para transações, esses dois motivos, transações e precaução. E, por último, uma outra motivação associada a Keynes para demandar moeda tem a ver com a demanda especulativa. Então, por isso que aqui colocamos como LE, porque é uma demanda por moeda pelo motivo especulação. E essa motivação está relacionada novamente à taxa de juros, mas depende de expectativas quanto ao futuro comportamento dessa taxa de juros. Isso vai estar influenciando quais são as possibilidades alternativas para aplicar o meu capital. Tá? Meu capital financeiro. Então, quanto menor a taxa de juros, maior vai ser o número de gente que acredita que a taxa de juros vai subir no futuro e, consequentemente, o preço dos títulos vai cair e por isso maior vai ser a demanda de moeda pelo motivo especulativo, tá? Para comprar títulos em um período de baixa de preço. Por quê? Porque existe uma expectativa de taxa de juros futuro maior. Então, é um pouco o que está acontecendo hoje na economia brasileira. A gente tem uma taxa de juros muito baixa, mas uma expectativa para o próximo ano de um aumento dessa taxa de juros. Certo? Então, se a gente considera a demanda total por moeda, tá? Que existe pelo motivo de transação e precaução, tá? Então, esses dois motivos vão fazer com que exista uma relação positiva entre o nível de renda e a demanda por moeda, tá?
E, por outro lado, a gente tem o motivo especulação, que varia negativamente em relação à taxa de juros. Então, a gente pode fazer a soma, tá, dessas duas demandas, a demanda de liquidez pelo motivo transação, a demanda de liquidez pelo motivo especulação, e dizer que essa demanda, tá, por liquidez vai depender positivamente do nível de renda. À medida que a renda aumenta, aumento a minha demanda por moeda pelo motivo transação e precaução, e por outro lado vai depender negativamente da taxa de juros. Por quê? Porque eu espero que no futuro a taxa de juros aumente e eu quero uma maior liquidez no momento para aproveitar a baixa do preço dos títulos. Certo? Então, quando a gente tem essa demanda por liquidez, tá? Podemos passar a uma função que define essa demanda por liquidez, e essa demanda vai ser uma função linear, tá? Então, aqui nessa função estamos dizendo que a demanda por moeda, então M é moeda, D significa demanda por moeda, basicamente é uma demanda por liquidez que depende positivamente da renda, pelos motivos transação e precaução, e negativamente da taxa de juros, porque pelo motivo especulação. Então, essa função linear vai ser, ou podemos colocar essa função com dois termos, um que depende positivamente da renda e outro que depende negativamente da renda. E a gente tem aqui dois parâmetros, o parâmetro K e o parâmetro H. O que significam esses parâmetros? Esses parâmetros medem sensibilidade. Então, eu sei que a demanda por moeda é sensível ou depende, é uma função da renda, tá? E essa sensibilidade é positiva. Se a renda aumenta, a demanda por moeda aumenta. Então, essa letra K aqui está medindo essa sensibilidade e está mostrando o quê? Qual é a variação da demanda por liquidez quando eu tenho uma variação da renda. O segundo parâmetro, o parâmetro H. Esse parâmetro vai estar medindo o quê? Qual é a sensibilidade da demanda por moeda ante uma variação da taxa de juros. E aqui eu tenho o sinal negativo, porque eu sei que existe uma relação inversa entre a taxa de juros e a demanda por liquidez. Então, se a taxa de juros aumenta, a demanda por liquidez vai diminuir. Se a taxa de juros diminui, a demanda por liquidez vai aumentar. Certo? Uma vez, então, que a gente tem a oferta de moeda e a demanda por moeda, a gente pode ver o equilíbrio do mercado monetário. Então, para isso, vamos usar um diagrama que mostre basicamente a relação entre moeda, aqui, e taxa de juros. Aqui estamos indicando o quê? Que o equilíbrio do mercado monetário entre oferta e demanda, tá? Vai determinar aqui a taxa de juros da economia. Então, podemos ver aqui a oferta de moeda M, 0. Então, M, moeda, S significa oferta no momento 0, tá? E a demanda que está mostrando, vejam só, uma inclinação negativa entre moeda e taxa de juros. Por quê? Porque a gente sabe que à medida que diminui a taxa de juros, aumenta a demanda por liquidez, tá? Por isso que temos uma relação negativa. Já a oferta é uma linha vertical em um ponto fixo determinado pelo Banco Central. Então, o Banco Central vai determinar a base monetária, o multiplicador monetário vai determinar, então, a quantidade final de meios de pagamento na economia, que vai ser uma quantidade fixa, tá? Então, esse primeiro ponto aqui determinaria um equilíbrio entre oferta e demanda e, basicamente, uma taxa de juros I 0, tá? Aqui nesse primeiro gráfico, estamos mostrando o que acontece quando temos um aumento da oferta por moeda, tá? Então, depois a gente vai ver, em um tópico futuro, diferentes políticas monetárias que fariam com que passe essa oferta de moeda do ponto 0 para o ponto 1, tá? Vejam o que acontece aqui.
a oferta aumentou, mas a demanda permanece na mesma linha. Então, o que acontece nesse ponto é que eu tenho um excesso de oferta de moeda. Para reequilibrar esse mercado, o que tem que acontecer? A gente sabe que o nível de renda permanece igual no Y0, tá? Então, basicamente, para reequilibrar o meu mercado, eu tenho que ter uma queda da taxa de juros, tá? Essa queda da taxa de juros vai fazer com que aumente a demanda da moeda, então vamos passar desse ponto aqui para esse ponto aqui, um nível maior de demanda por moeda, para esse novo nível de oferta monetária, mas agora a um nível de taxa de juros maior, tá? Então vejam só, aumenta a oferta de moeda, eu tenho a mesma demanda e um nível fixo de renda, a renda não se modificou, tá? Então o ponto número 1, T0, eu vou ter uma certa quantidade de moeda M0. Quando passo para o T1, vou aumentar a minha quantidade de moeda, tá? E nesse processo de aumento da taxa da oferta de moeda, em que a demanda permanece igual pelo motivo transação, porque não teve um aumento da renda, o que tem que acontecer é que a taxa de juros diminua, certo? Aqui temos o caso oposto. O que acontece se o que aumenta não é a oferta, é a demanda. Então, eu tenho uma quantidade fixa de oferta de moeda e uma certa demanda no ponto da renda 0, tá? Vamos supor agora que aumenta a renda da economia, passa de Y0 para Y1. Isso significa que se a renda aumentou, o nível de transações da economia aumentou e a demanda por moeda também aumenta, deslocando toda a minha relação de demanda para cima. Vejam que nesse deslocamento da demanda por moeda para cima, tá? Eu tenho um excesso inicial de demanda por moeda, ou seja, a essa taxa de juros I0, eu teria um excesso de demanda por moeda. Necessariamente, para reequilibrar esse mercado, o que vai acontecer é um aumento da taxa de juros até I1. Tá? Então, na passagem de T0 a T1, com o aumento da renda e, consequentemente, um aumento da demanda por moeda, eu vou ter necessariamente uma maior taxa de juros. Então, para finalizar a nossa aula de mercado monetário, vamos falar brevemente da teoria quantitativa da moeda. Uma teoria que surge no ano 1700 e é desenvolvida até o ano 1900 com a versão que a gente vai ver, que é a teoria de transações de Fisher. Então, a teoria quantitativa da moeda é muito importante, por quê? Porque vai estabelecer que os preços de uma economia variam diretamente com a quantidade de moeda em circulação, se consideramos que a velocidade de circulação da moeda e o volume de transações da economia em um certo período se mantém constante. Então, a gente vê aqui a equação de troca, que é a primeira equação que surge para mostrar, então, através das partidas dobradas da contabilidade, essa igualdade entre, do lado esquerdo, a gente tem a quantidade de moeda, tá? Vezes a velocidade. E do lado direito, a gente tem o volume de transações da economia aos preços correntes nessa economia. Tá? Então, basicamente, a equação de troca vai estar mostrando que em cada ato de compra e venda, os pagamentos em moeda, o lado esquerdo, vai ser igual ao valor total de bens e serviços trocados numa economia. Tá? Certo. O que acontece? Por que eu falei que, então, a velocidade e o nível de transações são mantidos constantes? Pelo lado da velocidade, o que vai estar determinando essa velocidade? A gente poderia fazer uma passagem aqui e mostrar que a velocidade vai ser basicamente o valor dos serviços e bens trocados dividido a quantidade de moeda.
tá? Mas o que importa é que essa velocidade de circulação da moeda vai estar determinado tanto pelas instituições como pelos hábitos dos indivíduos de uma economia. Então, de certa forma, vai ser uma magnitude fixa, tá? A gente tem uma versão mais moderna dessa equação de troca, que é a equação de trocas em termos de renda. Por quê? Porque, na verdade, medir o nível de transações da economia é complicado. Então, usando em lugar do nível de transações o nível de renda, a gente tem uma versão mais moderna, uma versão de Fisher, que mostra, então, que os pagamentos em moeda são iguais ao valor de bens e serviços trocados, agora sim, determinados pela produção corrente, o PIB real, vezes o índice de preços dos produtos produzidos nesse período. Então, por que a teoria quantitativa diz que uma vez que a velocidade de circulação e o nível de produção da economia são constantes, um aumento da quantidade de moeda vai aumentar os preços na mesma proporção? Porque o que temos implícito aqui, quando pensamos na renda ou na produção da economia, é que para os economistas clássicos, esse Y, ou seja, o nível de produto da economia, ia ser determinado totalmente pelos fatores produtivos de um país. Então, no longo prazo, essa quantidade produzida, tá? A plena capacidade dependia basicamente da quantidade e qualidade dos fatores de produção. É a famosa lei de Say, que vai dizer então que a oferta cria a sua própria procura. Por outro lado, se a velocidade está determinada por fatores institucionais e de comportamento dos indivíduos de uma economia, então a quantidade de moeda, tá, vai ser, o nível de preços vai ser proporcional à quantidade de moeda de uma economia. Então, essa seria a principal conclusão. Os preços variam diretamente com a quantidade de moeda. Tá? Implicitamente, temos alguns postulados. Por um lado, a proporcionalidade entre moeda e preço. Então, se a moeda aumenta 10%, os preços vão aumentar 10%. Existe uma causalidade de moeda para preço. Quando pensamos em causalidade entre duas variáveis, estamos pensando basicamente qual variável determina qual. Então, nesse caso, a quantidade de moeda determina os preços e não o contrário, não são os preços que determinam a quantidade de moeda. Um terceiro postulado. No curto prazo, pode acontecer que exista não neutralidade da moeda, ou seja, que a moeda possa ter algum efeito na economia real. Mas no longo prazo, para os economistas clássicos, existe neutralidade da moeda, ou seja, aumentando a quantidade de moeda, eu não tenho como aumentar a quantidade produzida, que é determinada pelos fatores produtivos. Na versão de Fisher, né, nessa versão mais antiga, que data de inícios do século XX, eu tenho uma independência entre oferta e demanda por moeda. Basicamente, essa independência existe porque estavam analisando esses economistas clássicos economias do padrão ouro, em que a quantidade de moeda dependia fortemente das exportações de um país. Consequentemente, não existia uma dependência entre oferta e demanda, e a oferta de moeda era totalmente independente e determinada pela quantidade de ouro que esse país conseguia através das suas exportações. E por último, existe uma dicotomia entre os preços relativos e os preços absolutos de uma economia. Essa dicotomia está relacionada aqui. Podem existir alguns choques que façam com que exista uma mudança de preços relativos, por exemplo, sindicatos fortes ou monopólios, ou uma queda na exportação de certo bem. Mas vão existir outros movimentos compensatórios em outros preços relativos. Então, isso vai fazer com que o nível de preço absoluto permaneça inalterado se a gente tem uma mudança na quantidade de moeda. Então, por essa aula, são esses temas que a gente tinha para abordar. Continuamos na próxima aula com o modelo ISLM e eu agradeço muito pela atenção de todos vocês.